a nossa igreja, ela não é uma igreja que tenha doutrinas. E eu louvo a Deus por isso, sabe? Tudo dirigido pelo Espírito Santo. Então, reunião da família, provavelmente você venha em busca de alguma coisa direcionada para a família, mas eu garanto para você que o que for falado aqui é aquilo que você precisa ouvir, porque assim eu orei. Que Deus ele venha falar ao teu coração aquilo que você precisa, aquilo que a tua alma necessita se alimentar. Então não é uma mensagem exatamente direcionada para a família, para casamento, para filhos, mas é algo que vem do céu para você, em nome de Jesus, assim eu creio. Como eu disse, eu estou 3 dias meditando nessa palavra e não era o momento de eu sair daqui de jeito nenhum, ainda tenho algumas coisas para a gente estudar aqui. Então, Mateus capítulo 11. Deixa eu ver se eu narro alguma coisa aqui. É o seguinte, quando o primo, de Jesus, a gente vai falar sobre ele, e ele é o ponto da mensagem. Ele é sobre o nosso estudo hoje é sobre esse homem, João Batista. Eu acho que todos nós temos alguém que a gente se inspira, Todos nós temos alguém, e se a gente for alguns, Davi, e outros, Moisés, Abraão, mas a honra que Jesus dá para esse homem é incomum. É incomum. E Jesus coloca esse homem acima de todos os outros profetas que vieram antes dele. Jesus ele fala sobre o caráter de João, e eu quero fazer muito isso nessa noite, a comparação do caráter de João para o nosso caráter. Que você venha fazer essa comparação, o caráter de João com o teu caráter. O certo é que nós precisamos chegar ao ponto do caráter de João. E a que medida nós estamos? A quanto de distância nós estamos desse caráter? Eu queria, deu uma chuvinha aí, amedrontando o povo. Chuva é desculpa de crente, Então, muita gente precisava ouvir essa palavra aqui. Muitas pessoas, inclusive na igreja. Felizmente não está aqui agora. Mas, durante o tempo que eu estiver dando essa mensagem, eu quero que, em nome de Jesus, você venha usar as palavras de Jesus como termômetro para o teu caráter, analisar a quanto você está de distância do caráter de João Batista. Desse profeta, profeta e até mais que profeta. Então, Jesus ele fala do caráter de João. Ele fala do caráter de João. Deixa eu pegar a partir do 2, tá? Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava a vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João que estais ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres estão sendo e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Diga graças a Deus. João está no cárcere por pregar a verdade, por falar a verdade à autoridade máxima do país, por pregar a verdade ao rei. Ele está no cárcere. E lá no cárcere nós não temos nenhum registro de lamentação, de murmúrio da parte de João. Está preso, está correndo risco de vida, está vivendo em condições subhumanas, mas não se tem nenhum registro aqui de lamentação, de murmúrio, de reclamação de João.
Agora, ele pede que os seus discípulos vá até Jesus e faça essa pergunta. A resposta de Jesus é: vocês vão até João, vocês falam que vocês estão vendo e ouvindo. Isso é a prova da divindade de Cristo. A prova da divindade de Cristo. Divindade é essa, esses sinais que seguem os que creem. Assim, todo milagre que acontece ainda nos dias de hoje é por causa da divindade de Jesus Cristo. E eles vão até João, mas Jesus, ele começa uma conversa com seus discípulos, no 7. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Jesus comenta sobre o caráter de João. E antes da gente continuar, eu pergunto: o que Jesus comentaria a respeito do teu caráter? O que Jesus comentaria a respeito do teu caráter? Qual seria a notícia, qual seria o comentário que ele iria fazer sobre o teu caráter? Você, como servo de Deus, como servo de Jesus Cristo, como você fala, né, servo de Cristo, prisioneiro de Cristo, mas o que ele comentaria a respeito do teu caráter? Como é que está? Qual o termômetro do teu caráter? Porque Jesus, ele fala assim, olha, ele pergunta, no mesmo versículo: que saídes a ver no deserto? É onde João morava e pregava. Um caniço agitado pelo vento? Pausa. Ali no Jordão nascia muitos juncos e de natureza frágil, o que a gente chama, parecido, né, com o que a gente chama de cana, e que se dobravam com o vento. Ali mesmo, por onde João pregava, existia isso, né? Nascia, crescia muito por ali, só que quando o vento batia, eles se dobravam com o vento, porque eles eram frágeis. Esses caniços, esses juncos, eles eram frágeis, então, de acordo com o vento, eles balançavam. E o que Jesus ele quer dizer com isso? Ele diz assim, continuando: um caniço agitado pelo vento. É uma pergunta retórica, tá, irmãos? É uma pergunta retórica. Quando ele fala isso, naquele momento ali, é muito interessante que a gente, para entender muitas coisas na Bíblia, a gente tem que ir lá na cultura deles. E com certeza, naquele momento, facilmente eles entenderam que Jesus estava comparando João àqueles juncos. Mas é uma pergunta retórica dizendo não. Porque quando Jesus ele fala dos juncos, daqueles caniços, Jesus está se referindo a uma personalidade frágil, que se dobrava, uma pessoa de mente instável, é isso, de mente instável, de pensamento instável. É o tipo daquela pessoa, irmãos, que tem tempo ou tem dia que ela está cheia de fé e ela diz que ela vai fazer, que agora ela vai lutar, que ela vai se esforçar, que ela vai se dedicar, e que ela é uma pessoa que ela confia muito em Deus, mas tem dia que ela está esmorecida, desanimada, e muitas das vezes até pensando em desistir. Ela está sem ânimo, sem fé, sem coragem, sabe, sem vontade de encarar a vida, e olhe lá, sem vontade até de viver, sem vontade até de viver. Continuando, no 8: sim, que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Aqui sobre o 8, ele fala sobre João, porque João não viveu nenhuma regalia de roupas, de comida, de luxo, nenhum tipo de luxo. João não tinha nada disso. E Jesus ele continua falando sobre o caráter de João, que ele não é como daqueles juncos, e continua dizendo, e no 9 ele diz assim: mas para que saístes? Para ver o profeta? E ele diz: sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. 11:
Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus ele fala sobre aquele que quer ser humilde. Mas olha o que Jesus está falando aqui, que ele é maior que Moisés, é maior do que Elias, que ele, de todos os que vieram antes dele, ele é maior. E Jesus deixa bem claro que ele não é um caniço, ou seja, ele é um homem resoluto. O caniço, ele se curva com as adversidades, com os ventos contrários, com as contrariedades, com os problemas. O caniço, que Jesus ele fala que se curva com o vento, os ventos da vida são as contrariedades, os aborrecimentos, as chateações, os problemas, e tudo que a gente enfrenta de ruim aqui nessa vida. Como é que você enfrenta? Como você encara as coisas ruins que você enfrenta aqui nessa vida? Como é que você encara? E aí tem dia que você não quer falar com ninguém, você simplesmente não está com vontade nem sequer de vir na igreja. Por quê? Porque é um dia ruim, porque é um dia difícil, porque é um dia que você está angustiado, que você está passando por aflições, vamos falar muito sobre isso. Você está passando o vento contrário, as dificuldades, as contrariedades, os aborrecimentos. E aí o que é que você quer? A violência das aflições tem curvado você, o vento das angústias, os ventos da aflição tem curvado você. Você é o que Jesus está dizendo aqui, que João não era aquele que se curvava com o vento, tanto que nem mesmo uma pessoa resoluta não se curvava, não mudava o pensamento, não tinha um pensamento instável, o pensamento dele era firme. Nem mesmo na prisão mudou alguma coisa em João. Nem na prisão ele mudou. Ele era uma pessoa firme. Ele tinha um pensamento, uma mente firme. Mas a conversa continua. Cadê Jesus? Perdi. 13, 14, 12. Isso. Deixa eu voltar aqui rapidinho no 11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. E ele continua dizendo assim, olha, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Pausa. E algumas versões, tomado por violência. Aqui também, para eles foi fácil entender, para a gente não, a gente tem que ir lá visitar a cultura deles para a gente poder entender aqui. Mas há uma comparação aqui, que aquele povo, os discípulos de Jesus, estavam acostumados com as guerras. Então Jesus ele faz aqui uma analogia, faz uma comparação, uma metáfora entre a vida militar, ou seja, a nossa vida, a vida cristã é uma vida militar, e o reino dos céus é uma cidade. E eles estavam acostumados a ver essas brigas e guerras, aonde havia toda aquela estratégia para poder tomar uma cidade de assalto, e a cidade fortificada precisava que as pessoas que quisessem tomá-la de assalto teriam que usar de violência, teriam que ser muito esforçadas e teriam que desejar muito aquela cidade. Essa é a metáfora. A vida cristã, ela é como um exército, é como uma vida militar, E o reino dos céus é essa cidade que para ser tomada, tem que ser tomada de assalto e com violência. E que tipo de violência é essa? A violência com entendimento.
Porque tem muita gente que faz violência sem entendimento. Me lembro que no livro de Atos, se eu não me engano é o 4, o apóstolo Paulo, ele fala para os atenienses: vejo que vocês adoram um Deus, e viu uma placa escrita: ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. E tem muita gente, irmãos, que adoram, mas não conhecem esse Deus. Como Jesus, ele fala para a mulher samaritana, né? Vocês adoram o que vocês não conhecem. E tem muita gente que não tem esse conhecimento, serve a Deus, fala de Deus, é religiosa e é violenta, mas ela não tem um conhecimento de Deus, um conhecimento profundo de Deus. Esse aqui era o propósito de João. A gente pode até comparar com João, com o apóstolo Paulo, mas quero ficar com João mesmo. Não ter esse conhecimento. A gente vê aí muitas pessoas falam de Deus e falam bonito, irmãos, e vivem uma vida piedosa, porém não tem entendimento. A gente pode comparar que Jesus exclui a violência física. Logicamente que ele não está falando sobre violência física, tanto que no passado não havia perdão para quem matava, na lei não havia perdão para quem matava voluntariamente. Se o assassinato tivesse sido involuntariamente, a pessoa cometeu sem querer, que há alguns casos que a gente encontra na Bíblia, matou sem querer, aí tudo bem, a pessoa poderia correr para o templo e ficar agarrada à ponta do altar. Ali na ponta do altar ela encontrava misericórdia. Mas se ela matou voluntariamente, de propósito, porque ela quis, como foi o caso de Joabe correu, segurou na ponta do altar, ainda assim não adiantou, Salomão mandou matar Joabe. Então não exclui a violência física, nada a ver com violência física, inclusive contra si próprio, fazer a autoflagelação, como algumas pessoas fazem, machucam o corpo, mas o nosso corpo tem que ser cuidado, tem que haver uma atenção toda especial para o nosso corpo, porque ele é a casa, é a morada de Deus, é o tabernáculo do Espírito Santo. E ainda que a pessoa simplesmente se descuida do corpo, porque ela não vê a hora de ir embora para o céu, mas se a vida cristã é como uma vida militar, então nenhum soldado pode abandonar o posto sem a autorização, sem a permissão do comandante, do seu capitão. Nenhum soldado. Assim também nós não temos a permissão de abandonar este tabernáculo, senão pela vontade de Deus, que venha fazer com que a gente abandone, permitir que a gente abandone esse tabernáculo por meio da morte. Mas ninguém deve ajudar, contribuir para que isso aconteça, porque a vida cristã é uma vida militar, e o militar ele não abandona o posto, ele não abandona, ele fica ali. A guerra acontece, mas ele não abandona o posto dele. Então essa é a comparação. E aí, deixa eu voltar para cá, verso 14. Isso, deixa eu voltar aqui rapidinho, para ver se eu perdi alguma coisa. Desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Aqui a gente entende o seguinte: ainda Jesus ele fala isso, mas ainda falando sobre o caráter de João. João era resoluto, era resoluto, e a gente também, como João, tem que ser, porque ele está falando de João e fala isso daqui. Então, para tomar o reino dos céus, para com violência tomar o reino dos céus, nem contra o próximo, eu comentei, nem contra si mesmo. Mas que violência é essa? A violência resoluta. A violência resoluta e a violência com intensidade e qualidade de esforço. Que violência resoluta é essa? O apóstolo Paulo, ele dizia: eu sei que eu tenho credo. Quando você
entende, conhece a Deus, e você almeja o céu, você tem que ser resoluto. Entenda, quando você almeja o céu, você tem que ser resoluto. No sentido de, não importa o que aconteça, nada vai te parar. Se tiver que matar um leão, você mata, você vai em busca do céu, custe o que custar, porque é uma luta como se fosse vida ou morte. E aí nada que tiver no teu caminho vai impedir de você chegar no céu. Sabe o que é nada? Que passar na tua cabeça é nada. Nada vai atrapalhar o teu caminho, porque o teu caminho, o teu destino é o céu. Pai, não tem mãe, não tem diabo, não tem inferno. Resoluto. É a pessoa que está resoluta. Essa é a violência. E a outra violência é a intensidade com a qualidade. A intensidade, que também, né, a gente encontra, quem é que fala? É Pedro? Pedro fala isso, né? Que a gente, pela salvação, a gente deve confirmar nossa eleição e a nossa salvação cada vez mais. Intensidade. Significa a pessoa não estar estagnado, mas ela lutar, querer e fazer cada vez mais, como diz o apóstolo Pedro, né? 2 Pedro capítulo 1, versículo 10. Fazer cada vez mais firme a vossa eleição, a vossa vocação e eleição em Cristo Jesus. Então, é esse cada vez mais que também tem lá em 1 Coríntios, deixa eu ver se eu marquei aqui, 1 Coríntios, eu gosto desse versículo, né? Resoluto. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. A gente pode ir lá rapidinho, mas deixa marcado que a gente volta para cá, tá? Ou talvez a gente nem volta. Jesus, ele fala que todos os profetas antes haviam falado de João. Deixa eu ver aqui, 1 Coríntios. E eu gosto muito desse versículo. Muito. O 15. 58. Gosto muito dele. Portanto, meus irmãos, sede firmes. Há uma pausa. João não era caniço. João, igual João, irmãos, eu vou repetir, igual João, que não era como um junco, que não se curvava com o vento. Mas sabe por que ele não se curvava com o vento? Porque que ele era um homem de disposição estável e não instável. Porque tem muito cristão, infelizmente tem muito cristão que é instável. Tem tempo que está dedicado, tem tempo que se esforça, tem tempo que parece que vai, tem tempo que sabe que tem prazer de estar na igreja, tem tempo que até lê a Bíblia, tem tempo que ora, mas tem tempo que sabe que leva as coisas, sabe, de qualquer jeito. Cadê o negócio daqui? Porque isso aqui fica mudando o tempo todo. Onde é que comprou? Por que ele era esse homem de disposição estável? Sabe por quê? Porque ele conhecia a verdade. Ele conhecia a verdade. Esse é o segredo. Esse é o segredo, é conhecer a verdade. Irmão, se você quiser fazer cada vez mais firme a vossa eleição em Cristo, a vossa vocação e eleição, você precisa conhecer a verdade. E tudo que o apóstolo Paulo enfrentou, o fato de ele não se curvar e de ele continuar perseverando, se esforçando, é porque ele conhecia a verdade. Ele conhecia a verdade. E quando a pessoa ela conhece a verdade, o que acontece? Ela fica convencido da verdade, ela fica tão convencida de maneira que nada pode abalar ela, nada. Por isso que ele era
O que Jesus ele fala, ele não é um homem que se curva com as adversidades. Vocês estão vendo esse homem aí? Não tem luxo. Esse homem, ele não tem comida de palácio, ele não tem luxo, ele não tem nada, mas ele é um homem que não se curva com as adversidades, ele é um homem que não se curva com as contrariedades, ele é um homem que resiste às dificuldades, ele é um homem que, apesar da violência das tribulações, das aflições, porque pensa uma coisa que vem com violência, são as aflições, vem para cima da gente com violência, e as aflições desta vida são tão violentas que já conseguiram parar muitos que caminhavam em direção ao céu, e nós precisamos conhecer, se aprofundar na verdade, estar tão convencidos da verdade, que as aflições vêm com violência e a gente tem que ser mais violento do que elas, de tal maneira que a violência das aflições, a única coisa que elas têm que fazer conosco é nos empurrar os pés do Senhor, nos impulsionar a buscar a força de Deus, a ajuda de Deus, porque nada pode parar nossa caminhada. Nós estamos indo para o céu, estamos indo de tal, com tanta violência, que a gente tira, enfrenta no caminho que for. Pareceu um leão, a gente mata o leão, mas ninguém vai nos parar de ir para o céu, porque o reino dos céus é tomado pelos violentos. Violência mais do que as dificuldades que vêm para nos destruir. Se levantam tempestades violentas que se levantam e conseguiram parar muito, se levantam mesmo, é para destruir a nossa fé. E se nós não formos violentos, convencidos da verdade, a gente vira um junco, se curva. Cadê irmão? Cadê a irmã? Está uma semana que não vem na igreja, cadê? Está com 15 dias que não vem na igreja, está triste, está angustiado, Irmãos, pelo amor de Deus, o que Jesus falaria do teu caráter? O que ele falaria de você? Você é um jugo, você é um caniço de natureza frágil, que não tem firmeza, que não tem solidez, que não está fixado, que não está cravado, aprofundado, enraizado em Deus, que Jesus falaria do teu caráter. Tem gente que só sabe dizer ai, no hebraico é uma maldição, ai daqueles, ai, tem gente que só sabe dizer ai, porque ai, a minha vida está, ai meu Deus, tem gente, irmãos, o que Jesus falaria do teu caráter? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu marquei. Tá, continuando aqui. No 15:58. Sede firmes, como João, inabaláveis. Deixa eu ver aqui, que eu peguei algumas palavras do dicionário, tá? Firme significa, só para você poder entender, só para deixar mais claro, simplificar a palavra para você poder entender que tipo de pessoa que Jesus quer que você seja. Uma boa imitação para a gente, né? Uma boa inspiração. João Batista era um homem firme, de pensamento firme, de personalidade resoluta, que não se curvava. Então firme significa o quê? Resistente, consistente, estável, inalterável, seguro, inabalável. É o tipo de pessoa que Deus ele quer que nós sejamos. Sede firmes, ainda no 58. Sede firmes, inabaláveis, mesma coisa, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Tem algumas traduções que eu gosto, que mudam um pouco, dizendo assim, sede firmes e constantes. E eu vou falar o que significa a palavra constante. Olha só.
Constante significa contínuo, incessante, ininterrupto, frequente, persistente, perseverante. Essa é o que a palavra de Deus nos manda ser. O que significa isso, irmãos? É você fazer. Eu sempre falo, eu dou esse exemplo, que eu comecei sozinha, né? A minha família, ninguém era crente, muito pelo contrário, era todo mundo perturbado. Eu não estou exagerando, não, perturbado e endemoniado, sério, não estou exagerando, não, perturbado e endemoniado. Eu fui a primeira aí, e eu sempre costumo dizer que eu consegui arrastar todos para a presença de Deus, e graças a Deus hoje todo mundo serve a Deus, todo mundo, já nem me preocupo, cada um sabe lutar pela sua salvação. Mas sabe como foi? Sempre falo isso, toda quarta-feira eu estava lá, toda quarta-feira eu estava lá, as coisas no começo não mudavam, algumas pessoas pelas quais eu orava não via nenhuma mudança, mas eu estava lá novamente, estendendo as mãos e dizendo: salva, abençoa, transforma, convence, e de novo, e de novo, e de novo. É você sempre fazer as mesmas coisas que contribuem para a tua fé, é você repetir as mesmas tarefas de um cristão, ser frequente, ler a Bíblia, orar, ter diariamente aquele tempo que você separa para orar e que você não negocia por nada, que você se dedica à oração, é ler a Bíblia e orar pela tua família, estar sempre. E outra coisa, uma das tarefas do cristão é exatamente o frequentar as reuniões de acordo com a Bíblia. Até estava meditando a respeito disso. A pessoa dizia assim: eu sou cristão, eu sirvo a Deus, mas eu preciso, para servir a Deus, não preciso ir para a igreja, eu estou afastado da igreja, mas não estou afastado de Deus. A vida cristã é como uma vida militar, e nenhum militar serve o exército sem comparecer no quartel, não existe isso. Então, a nossa vida é comparada com uma vida militar, então tem que estar sempre. É incrível como tem pessoas, irmãos, que se lamentam da sua vida, mas não querem fazer cada vez mais, se dedicar mais, se esforçar mais. E aqui nós vamos entender, vamos finalizar lá onde a gente começou, nós vamos entender que Jesus, ele fala o seguinte, voltar, começar lá onde a gente, terminar onde a gente começou. A gente está em Mateus, mas interessante é que Lucas, ele fala, né, que ele é muito maior do que todos os profetas. A gente fica aqui, onde a gente começou. Só finalizando, desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam